Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu sou sócio da Resulto Consultoria, uma empresa de consultoria especializada em atender empresas buscando lucratividade, né, e resultado. E estamos aqui, né, iniciando esse canal no YouTube justamente para poder compartilhar nossas práticas de gestão, nossas ferramentas, nossas técnicas e estratégias, né, para que as empresas consigam ampliar o seu faturamento, consigam atingir resultados, certo? Então, o objetivo desse canal é realmente ter essa oportunidade de compartilhamento. Faz parte da nossa missão da Resulto disseminar o conhecimento para que as empresas tenham resultado. Nosso foco sempre está no resultado dos nossos clientes. A gente até brinca, né, quando a gente consegue um projeto de consultoria novo, que somos assim que assina o contrato, é falar, parabéns, agora você acaba de adquirir um sócio no seu negócio. Nós vamos buscar o lucro como se a empresa fosse nossa, vamos buscar esse resultado, reduzir custo, reduzir despesa desnecessária, olhar para isso, olhar para a oportunidade e fazer o resultado acontecer, fazer essa, digamos assim, essa melhoria se fazer presente, ajustar o que tiver que ser ajustado, tomar a decisão no que precisa, orientar nas decisões um pouco complexas, porque é o que nos motiva, né? É o que faz acontecer, né? Então esse é o objetivo desse canal, justamente discutir isso, discutir o que a gente faz na prática, trazer aqui para o digital, trazer como experiência, uma troca de experiências, né? Sempre aí com um público diferente, com o máximo engajamento possível. Então, para você que estiver vendo esse vídeo aí pela primeira vez, se quiser deixar um comentário, contar um pouco da sua empresa, um pouco do seu negócio, ou até mesmo do sonho que você tem de empreender, da vontade que você tem, deixa seu comentário, conta um pouco das suas dores, seus desafios, e a gente vai sempre produzir mais conteúdo com foco nisso, certo? Bom, nesse vídeo inicial pensei em tratar de um tema interessante. Beleza, somos uma empresa de consultoria, trabalhamos com resultado. Então, espera-se que a casa do ferreiro seja inteirinha de ferro de fundido, né, de ferro bem trabalhado, e nem sempre é assim. Casa do ferreiro às vezes tem um pouco de pau e um pouco de madeira, que não deveria acontecer. O que eu quero dizer com isso? No ano passado, início de 2022, a gente passou por um certo momento de aprendizado, certo? Que era, nós esperávamos um lucro, esperávamos um resultado e a conta não tinha o fluxo de caixa necessário, não tinha o dinheiro em conta necessário. Não, esse dinheiro simplesmente não existiu. E aí você pergunta, né? Tipo, não tem dinheiro em conta, mas eu estou trabalhando todos os dias, eu estou vendendo, eu estou entregando, eu estou fazendo resultado, minha equipe está produzindo, então por que que eu não tenho lucro? Por que que eu não tenho dinheiro em conta? Realmente era uma pergunta que nos questionou logo no começo do ano passado, um período também de retomada pós-pandemia, para que todo mundo esteja ciente, algumas empresas estavam voltando para o presencial e pediam que a consultoria voltasse também, então também tivemos aí um aumento de gastos logísticos com transporte e tudo mais. Isso fez um custo não previsto e outras questões nesse sentido, que fazem questionar, né, o resultado, o lucro, a obtenção de caixa, digamos assim. E durante essa experiência, tá, do nosso estudo, por que, que não tem dinheiro na conta, vamos simplificar assim, né? Cadê meu dinheiro? Nós chegamos a alguns entendimentos, algumas práticas de boa gestão que não estávamos coordenando, que não estávamos conduzindo e faziam diferença no resultado final. Nesse vídeo eu vou compartilhar bem brevemente essas práticas. É claro que a gente vai sempre enriquecendo a discussão, né? A expectativa é o vídeo continuamente nessa página, então nesse canal, então que tem aí sempre mais discussão sobre essas pautas. Mas surgiu aí 6 tópicos, digamos assim, que fizeram a mudança para o nosso caixa. Beleza. Vou trazer isso de uma forma não tão estruturada, mas o que, que fez a gente pensar? Então vamos lá. Você está lá na sua empresa, se coloca na posição também de gestor, você está ali na sua empresa, você está vendo o serviço acontecer, as coisas acontecerem e você não vê o dinheiro de volta. Você não vê você paga as contas com o que recebe e praticamente não sobra nada. Você fala, gente, mas não é possível. Trabalho o dia inteiro, o preço não é tão ruim, digamos assim, né? Vamos de uma forma bem no feeling ali. Acho que o preço está parecido com o mercado, por que, que não está sobrando? Será que essa é uma sensação só minha? Será que ninguém tem lucro nesse negócio? Será que é assim mesmo? Não, calma.
olhe para o seu resultado. Primeiro passo ali, olhar para dentro, olhar para casa ali, começar a investigar as coisas, e a melhor ferramenta para isso é a demonstração do resultado do exercício, a DRE. Basicamente, a DRE ela vai mostrar, vamos dizer assim, naquele período isolado. Vamos pegar um mês. Então, estamos ali no mês de outubro, aleatoriamente, peguei o mês de outubro, eu vi tudo que eu faturei ali, tudo que entrou de vendas, algumas despesas variáveis com relação a imposto, taxa de cartão, comissão, caso existisse esse tipo de despesa, né, de despesa variável, que varia sobre a venda, ok? O custo do serviço prestado, no meu caso, que seria o custo da consultoria, o custo dos consultores ali da equipe envolvida para fazer os projetos acontecerem, alguns treinamentos que a gente realizava também, então tinha o custo dos instrutores, todos esses custos, custo logístico para poder mandar a galera, né, o carro e tudo mais, alimentação, hospedagem, todos esses custos envolvidos, especialmente quando é fora da cidade do consultor, que acaba sendo muito comum para consultoria, né, prestar consultoria em cidades distantes e ter esse fluxo logístico ali, essa viagem, né? Faz parte da rotina do consultor. É bem comum. Se alguém aqui que estiver assistindo esse vídeo trabalha com consultoria, vai saber do que eu estou falando. É bem comum a ideia de estar em viagem, digamos assim. O serviço do consultor, o escritório do consultor é o carro dele, basicamente. Então, olhar a DRE foi o primeiro passo que fez a gente conseguir entender o que estava errado. Olhou a DRE alguns meses, começamos a ver alguns custos, digamos assim, custos de serviço prestado, despesas fixas que não estavam sendo apurados. Porque depois que eu coloco o custo de serviço prestado ou custo de mercadoria vendida, se eu tenho uma venda de algum produto, alguma coisa assim, vai me sobrar a margem de contribuição. Né? E essa margem de contribuição é o que eu vou usar para poder pagar as minhas despesas fixas, por exemplo, aluguel, prolabore dos sócios, alguma custo, por exemplo, com plataforma, se você tem um e-commerce, um site próprio, você tem um custo da sua plataforma, esses custos fixos que todo mês você vai ter. Então, mesmo que eles variem de um mês para o outro, eles são fixos porque eles existem independente da venda. Opa, eu não vendi R$ 1 no site, mas eu tenho um site, eu tenho que pagar R$ 1.000 por mês. Esse é um custo fixo, eu tenho ele todo mês, certo? Então, esse tipo de custo que eu tô me referindo. Gerava ali o resultado final, que é o lucro ou prejuízo da operação. A gente percebeu, olhando a DRE de alguns meses, que estava quase próximo do 0 a 0 alguns meses ali. Então, tinha um mês que era muito bom, o outro mês bem próximo do zero, outro mês muito bom. Então, não tinha uma certa estabilidade. Porque, veja bem, todo mercado é sazonal por natureza. Todo mercado tem uma sazonalidade, tem uma oscilação. Mercado, quando eu digo, eu estou dizendo que tipo, toda empresa vai ter esse giro, vai ter um mês que ela vende mais, tem um mês que entrega mais. Eu tenho uma papelaria, começo de ano tem pico, porque vem muitos alunos querer comprar caderno e tudo mais, tem um pico de vendas. Às vezes nos meses de março, abril, a venda é menor. Volta julho com um pico de novo e cai um pouco depois. Então, esse tipo de coisa é normal em todo mercado, né? Então, é comum isso acontecer. A questão é que o lucro ser sazonal já é uma coisa um pouco perigosa. Às vezes, assim, claro, o mês que eu vendo muito mais, eu espero um lucro maior, mas o mês que eu vendo menos, eu tenho que dar um jeito de segurar o lucro. Então, eu tenho que dar um jeito de enxugar algumas despesas que são fixas, mas eu posso reduzi-las um pouco para poder sobreviver aquele mês, certo? Então, isso foi uma prática que nós entendemos, começamos a ajustar para os meses seguintes não cometer esse tipo de erro. Beleza, já vou seguir para o segundo ponto assim que a gente analisou isso. Olhei a DRE, olhei o que faturou, olhei que todas as despesas variáveis, o custo de mercadoria, os custos fixos, sobrou um lucro ali, beleza. Só que eu não vi aquele dinheiro em conta naquele mês. Por quê? Segundo ponto, não necessariamente o dinheiro que você tem da DRE é o dinheiro que você tem em caixa. Por quê? Falei no primeiro ponto. Primeiro ponto, você pega o que faturou, o que vendeu naquele mês. Não necessariamente é o que entrou em dinheiro. A pessoa pode pagar a prazo. Uma coisa que acontecia na consultoria, especialmente em treinamentos, alguns instrutores recebiam à vista o valor pelo treinamento, digamos assim, e o cliente me pagava isso de forma parcelada. Então, ele parcelava em 2, 3 parcelas, só que o meu fornecedor, o meu instrutor, o meu consultor, que fornece serviços para mim, digamos assim, ele recebia à vista. O posto de gasolina, quando eu ia abastecer, ele recebia à vista, não parcelava isso. O hotel que eu hospedava, os restaurantes que os consultores se alimentavam, tudo isso girava à vista. Então, se coloca no seu negócio, você tem um restaurante, os seus clientes pagam tudo a prazo, mas os seus fornecedores de carne, de arroz, tudo mais, compram à vista de você, cobram à vista de você. Então, o caixa vai sofrer muito,
porque você está comprando à vista e você está recebendo a prazo. Então, gasta, vamos pensar que o faturamento é 300 mil e o custo é 200. Você fala, deveria sobrar 100 nessa conta, né? Todos os gastos é 200, o faturamento é 300, deveria sobrar 100. Só que o 300 você recebe em 10 parcelas de 30 e o custo sai naquele mês. Então, um mês você tem 30 menos 200. No outro mês, 30 menos 200, 30 menos 200. Lá na frente você vai ter um resultado bom, mas você tem caixa para poder segurar isso. Uma coisa que eu percebo, tanto nos meus clientes, uma realidade próxima da minha, é que pequenos empresários têm uma certa dificuldade de ter caixa, até por estar começando, por não ter um volume de venda expressivo para gerar caixa. Então, o pequeno caixa é geralmente ou para pagar contas ou para reinvestir no negócio, ainda que é um negócio que está criando corpo, é um negócio que está criando maturidade ainda. Então, não tem como chegar e falar, não, beleza, bate a mão na mesa e fala, vamos gerar caixa e não tem problema. Tem problema, porque você ainda não tem esse caixa, digamos assim, de 6 meses de caixa que, independente de vendas, a sua empresa sobrevive 6 meses. Você ainda não tem isso. E ao não ter esse caixa muito robusto, peca em resultado, peca na lucratividade, na falta. Então, se você brinca em receber parcelado e pagar à vista, isso vai prejudicar o seu caixa. Certo? Perfeito. Próximo ponto, que no meio disso tudo, o fluxo de caixa, já como um terceiro item. Analisar o fluxo de caixa foi uma coisa que mudou muito nossa mentalidade, digamos assim, porque eu comecei a ver o giro de dinheiro no mês. Eu comecei a ver, por exemplo, que eu pagava muitas contas no começo do mês e recebia no final. Então o fluxo de caixa começou a ficar penalizado no próprio mês. Então, nas 2 primeiras semanas eu pagava 80% das contas e eu recebia 80% que eu tinha recebido no final do período, certo? Então, esse giro de caixa, que é uma coisa que às vezes no mês você não percebe, prejudicou. Então vamos lá, tem aí o mercado, o cliente está passando no crédito, você vê venda todo dia, mas você só recebe da maquininha na última semana do mês. E as contas estão saindo, você está pagando o fornecedor, mas você só vai receber lá no fim. A expectativa é que seu caixa seja prejudicado no mês. Então às vezes você faz antecipação de cartão para poder receber dinheiro, né? Para poder pagar essas contas. Olha o risco disso. Não precificou essa taxa de antecipação, então isso vira uma bola de neve, começa a faltar dinheiro, fica essa situação meio caótica, digamos assim, né? Esse caos ali que você não tem dinheiro e você não sabe para onde correr. Então, essa organização fez sentido. Vamos lá. Olhei para a DRE, entendi que existe pagamentos que deveriam ser parcelados e alguns recebimentos que eu deveria jogar para a vista, deveria receber com menos parcelas, pelo menos para ficar mais atraente. E no terceiro momento comecei a controlar o fluxo de caixa, né? O que entrava e o que saía com o giro que fazia sentido para a operação. Isso começou a fazer o dinheiro acontecer quase que de forma instantânea. Olhar para os números começou a dar diretrizes de ação e começou a fazer o dinheiro começar a aparecer na conta, né? Ainda que de forma tímida começou a aparecer. Beleza, isso já dá um direcionamento para o quarto ponto, que seria realmente sobre diversificação de receita. Vamos lá. Às vezes eu tinha uma questão de receber parcelado porque eu atendia um nicho específico de clientes que tinha essa particularidade de receber parcelado. Digamos assim, eu presto consultoria e presto treinamento. Os treinamentos eu recebia à vista, ok, só que treinamento representa 10% do faturamento. Os outros 90% vinham das consultorias que era de praxe, às vezes, receber parcelado, receber no final do mês. Ok, se eu tenho consultoria só naquele tipo de cliente, vou dar um exemplo aqui, só atendo restaurante costumo pagar final do mês. Não é bem isso, mas só para entender onde que eu quero chegar. Eu percebi que o meu tipo de cliente, que paga só no final do mês, é um cliente bacana, tem um faturamento legal, só que a cultura daquele cliente é pagar no final do mês. Não adianta eu esperar diferente. Posso tentar jogar para antes, posso negociar, posso brincar, mas é o tipo do cliente. Parcelar e pagar em mais parcelas ali e mais para o final do mês. Então, vamos virar essa chave. Deixa eu atender outros clientes, outro público de clientes que eu não atendia antes, que vai me gerar uma receita de outra forma. Consigo negociar com um prazo melhor, consigo negociar com um preço melhor, consigo entender um tipo de fornecedor que vai conseguir parcelar os pagamentos, então consigo fazer uma manobra desse sentido. Muito teórico, não estou entendendo. Então você está lá no restaurante, né, que você faz almoço, só no local, você tem um tipo de cliente que às vezes segunda-feira não vai, mas sexta vai muito, você começa a abrir aí um iFood, você começa a abrir um marketplace, digamos assim, né? Quase um modelo de e-commerce. Você abre um aplicativo e começa a vender para o pessoal do domicílio. Você vai ver que uma demanda que você não atendia antes, que é o pessoal que quer comer em casa, você começa a atender. Então é uma demanda que vai diversificar a sua receita. Por quê?
Vamos no caso do restaurante. Segunda-feira não tem ninguém no seu restaurante, faturamento zero. Com o e-commerce, com essa alternativa de segunda receita, digamos assim, né? Com a venda via marketplace, via o iFood, você começa a gerar receita. Então, o que é a diversificação de receita? Se um cliente te deixa um pouco na mão, você tem o outro segurando as pontas, né? Você tem o outro ali estruturando o que deveria acontecer e o que não deveria acontecer. E isso é muito rico para conseguir, né, o resultado no final do período. Porque se um cliente algum dia prejudica um pouco a receita, você abre o ponto de interrogação e começa a entrar em pânico, porque aquele é o tipo de cliente que você atendia. Quer um exemplo? Eu sou uma loja de roupa e eu atendo muito uma fábrica, uma empresa que está aqui de frente, que eles saem por hora do almoço e entra aqui e compra de mim. Legal, essa fábrica mudou de lugar, você faz o que com sua empresa, com seu negócio? Se o seu único tipo de cliente é aquele tipo de cliente. Eu atendo um cliente que para o ônibus aqui, mudou o lugar do ônibus por algum motivo, você vai fazer o quê? Então, não pode ter um tipo de cliente apenas. A diversificação de receita, ela permite essa realidade diferente, ela permite entender resultados diferentes. Beleza. Agora, outro ponto muito importante que auxiliou muito a fazer o dinheiro acontecer, né? Trabalhar muito é diferente de trabalhar bem. Não é a mesma coisa, pode até achar que é a mesma coisa, não é. Trabalhar muito, o mês inteiro trabalhando, de domingo a domingo, horas trabalhando ali, você vê giro acontecer, mas você não para e pensa por quê. Quando você só trabalha sem o foco, você não tem um direcionamento muito grande. Eu não sou coach, eu não vou conseguir fazer essas coisas de motivação, não consigo seguir essa linha de fala motivacional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o objetivo de crescimento da sua empresa, caso essa seja sua meta, vai estar atrelado a você acompanhar metas de indicadores para resultado. Opa, quero dobrar o meu faturamento, porque eu acredito que com o dobro do faturamento eu consigo sobrar mais dinheiro no fim do mês, eu consigo ter um lucro melhor. Ok, faturo 60 mil por ano, faturo pouco. Quero faturar 120, ou seja, 10 mil por mês. Quando você olha 120 mil no ano, você já tem uma meta ali. Ok, tá lá no dia 1º de janeiro, você vai lá e escreve, quero faturar 120 mil ali. Você escreve no papelzinho, escreve lá, quero faturar 120 mil. Escreveu. Dá o dia 20 de junho, você lembra da meta. E aí você começa a perceber quão distante você está. Você nem sabe dizer ao certo. Acompanhar metas é a forma mais estratégica de ter resultado. Então, se você quer crescer em faturamento, o jeito certo é acompanhar a meta de faturamento. É acompanhar essa meta. Pegar ela, a metona grande lá do ano, quebrar ela no mês. Então eu falei 10 mil no mês, na meta 120, mas isso não é necessariamente correto. Porque tem meses que vende mais, tem vezes que vende menos. No mês que vende mais, você consegue bater 20 mil fácil. No mês que vende menos, você custa bater 2. Então é entender isso. No ano tem que ter 120. Se vai ter mês que vai ter um mês com 60, os outros capengando ali com o restinho, é o que há. Agora, o que tem que acontecer é o seguinte, beleza, eu vendo chocolate na Páscoa, eu vou voar de vender, mas se nos outros meses eu vou ficar com zero e amargando, eu vou ter que arrumar alguma estratégia para poder vender para esse público, para poder entregar para eles, para poder chegar e falar, ó, o faturamento é X. Então, acompanhar essa meta. E a meta de faturamento é um reflexo do meta de venda. Então, acompanhar esses indicadores. Tá sozinho, eu trabalho sozinho, minha empresa pequena, tá eu aqui, eu e minha esposa, que seja. Acompanhe os dois. Discute isso, tira esse momento do operacional e começa a olhar para a meta, começa a realmente fazer. Foi o que a gente começou a fazer. Eu entender, não está sobrando dinheiro porque nossa meta está oscilando um pouco. Vamos traçar uma meta e vamos fazer acontecer essa meta, vamos acompanhar isso, certo? Claro que tem um pouco mais de detalhe que a gente vai enriquecer em outros vídeos nesse acompanhar meta, mas que é o básico, o arroz com feijão funciona muito bem, né? Então, tá com alguma questão, vai lá, coloca um quadro de gestão à vista aí na parede, pega um papel assim e começa a acompanhar a meta dia após dia. Começa a escrever o número, começa a acompanhar. Só de olhar para isso você já vai querer fazer crescer, você vai querer colocar estratégia em cima disso. Coloca premiação se tiver um resultado em cima disso. Não, mas eu e minha esposa, coloca, se a gente bater meta, a gente vai comer naquele restaurante que a gente gosta, que é um pouco mais caro, para celebrar. Se isso faz sentido para você, se você entende que vai sobrar caixa e que isso vai te deixar mais confortável com o faturamento de 120 mil, então faz isso acontecer, né? Permita que isso ocorra, permita que isso aconteça. Não fique refém do resultado, porque você ainda não tem muito entendimento em cima disso. Beleza?
Outro ponto muito importante que para poder finalizar isso aqui é algo que eu deixei para o final, mas é a pimentinha disso tudo. O faturamento ele é um reflexo do volume de vendas que você tem vezes o preço. Olhar o preço do serviço prestado, olhar o preço do produto que você comercializa é fundamental para verificar, baixar o dinheiro na conta. Eu vendo o produto a 100, que deveria ser vendido a 120, está aí R$ 20 a menos a cada venda. R$ 20 que poderia ser lucro, poderia ajudar a pagar a despesa, poderia me ajudar nesse sentido. Entender o preço de venda, entender estratégias de desconto, de conjunto de redução é o que vai fazer o dinheiro acontecer. Exemplo, no meu caso ali, ao entender que a gente estava com sem dinheiro, começamos a ver que o preço praticado estava baixo. Exemplo bobo, se eu cobrava a hora de consultoria a R$ 50, ela deveria ser 60. E esses R$ 10 de diferença fariam o dinheiro acontecer ali no fim, pensando em tudo que a gente estava entregando. Certo? Isso sem considerar nem mesmo o valor da consultoria, o valor do serviço prestado, é realmente um custo mesmo. Putz, eu preciso de R$ 60 para pagar a conta e gerar o lucro que eu espero. Eu estou cobrando 50, eu estou cobrando 40. Opa, olha a diferença, olha a lacuna que eu estou criando aqui, né? Olha o gap que todo mês eu vou ficar apertadinho e isso está me gerando um problema lá na ponta. Então, basicamente, ao entender esses 6 itens, nós começamos a enxergar diferente a operação. Começamos a enxergá-la de uma forma um pouco mais estratégica e entender essas práticas, aplicar elas no dia a dia fez a diferença para a nossa consultoria e olha aqui um reflexo disso para os nossos clientes, né? Lembrando lá do começo, assim que a gente assina um contrato, nos tornamos sócios dos nossos clientes, não é um contrato de sociedade, só para deixar claro, é um contrato realmente de parceria. Então, nós queremos ver o lucro do nosso cliente, nós queremos ver aquilo acontecer. Eu olho para a empresa do meu cliente como se ela fosse minha, eu olho para os custos como se fossem meus, eu olho para o resultado como se fosse meu e torço através de estratégias e ações bem implementadas para fazer isso acontecer. E se eu faço isso com os meus clientes, por que não fazer como reflexo da minha empresa? Por que não aplicar o que eu acredito como certo na minha empresa, ver o resultado e depois virar isso para o meu cliente e falar, olha que legal, olha isso aqui, olha essa prática aqui interessante, certo? Então, nesse vídeo introdutório, eu contei um pouco do que fizemos na Resulto para fazer o dinheiro acontecer, para fazer o lucro aparecer. E apareceu, o resultado aconteceu, certo? Conseguimos atingir as metas esperadas, subimos a meta inclusive, né? Vou falar um pouco mais sobre essa questão de meta no futuro, e depois conseguimos aí atingir, olhar para a conta bancária e ver dinheiro dela, depois pagar todas as contas do mês, ver um caixa ali que nos permite ter um fôlego, respirar, saber que, opa, posso respirar aqui que eu sei que as coisas vão acontecer, e reinvestir no negócio, que é o importante para poder ter crescimento. Quando você acredita em algo, você faz acontecer ali em cima disso, certo? Então, espero que tenha ficado claro o conteúdo desse vídeo, né, pessoal? Sim, é o primeiro vídeo do canal. Vamos conseguir trazer muita ideia bacana. A gente já vem trabalhando com isso, para fazer realmente desse canal do YouTube um reflexo do que a gente faz na nossa consultoria, fazer disso um reflexo do que a gente faz no dia a dia, certo? Desejo aí bastante sucesso para cada um de vocês e nos acompanhem no canal, beleza? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.